fala que quem se desfez das armas foi a pessoa que tem a alcunha de cara de cavalo. Ou seja, dois depoimentos até então fortíssimos, mas que, infelizmente, a autoridade policial, me perdoe, data máxima vênia, se acomodou com esses dois depoimentos. Toda a apuração do inquérito e acusação, ela é fundamentada em quê? Em denúncias anônimas, nesses depoimentos de 10, 12 pessoas, inclusive essas duas testemunhas, e em um relatório policial. Mas o cerne, o principal mesmo, de tudo que se apurou, de tudo que foi encontrado na instrução processual, diz respeito a essas duas testemunhas. Agora, pasme, excelências. Quando essas testemunhas chegaram em juízo, no crivo do contraditório, um princípio altamente relevante para a apuração da realidade dos fatos, que é o que a defesa está buscando aqui, eles fizeram exatamente o contrário. A testemunha X e a testemunha Y esclarecem que uma diz que prestou esses depoimentos logo após uma audiência de custódia. A outra diz que prestou esses depoimentos porque foi identificada através da tornozeleira eletrônica que usava de estar no local, de morar próximo ao local. Essa seria a motivação inicial do porquê elas duas teriam prestado depoimentos. Agora vamos lá. Quando chegaram para prestar o depoimento na delegacia, eu vou ler aqui uma degravação feita pelo Ministério Público nos seus memoriais, as folhas 999, que fala o seguinte: a testemunha X, eu vou ler só alguns trechos, não vou ler todo, que os policiais foram buscá-lo. Afirma que não chegou a ser lesionado na delegacia. Nega saber quem é o líder do Lagamar. Não sabe se o Paulo Preto é o líder do Lagamar. Indagado por que os policiais estavam ameaçando cortar sua tornozeleira, respondeu que eles queriam que ele dissesse coisas que ele não queria dizer. Os policiais queriam que ele dissesse que conhecia os envolvidos, que tinha visto alguma coisa, mas ele não tinha visto. Nega ter dito na delegacia que ouviu dizer quem seriam os autores do crime. Excelências, esse depoimento aqui foi prestado na frente de uma magistrada, na frente do representante do Ministério Público e na frente de 5 advogados. São fatos muito sérios. Continuando, a testemunha Y parte também desse depoimento, dessa degravação do Ministério Público da mesma forma. Alega o seguinte: alega que teria sido levada para uma sala onde foram feitas algumas perguntas e lhe foi dado um papel para a testemunha assinar. Afirma que estava sozinha no momento do depoimento, que prestou depoimento no momento do dia do fato. Indagada se presenciou os fatos, respondeu que não. Volta a relatar que foi levada para uma sala onde foram feitas perguntas e que ficaram pressionando para que ela assinasse um papel. Não tendo aguentado a pressão, assinou. Indagada como foi feita essa pressão, respondeu que teriam batido nela. Teriam batido nela. Alega que os policiais não deixaram ela ler o papel e só mostraram os fatos de algumas pessoas e pronto. Continuando, respondeu que após a sua audiência de custódia, foi levada para essa sala onde foram feitas perguntas. Alega que teriam entregue um depoimento pronto, só para que ela assinasse. Excelências, vou repetir, todos esses fatos aqui que eu acabei de ler foram ditos na justiça, diante do princípio do contraditório, diante da ampla defesa, na presença da magistrada, na presença do representante do Ministério Público, na presença de 5 advogados. Infelizmente, o representante do Ministério Público ficou silente, não requereu nada. A magistrada foi que requereu que fosse determinou que fosse encaminhada à CGD cópias das mídias dos depoimentos das referidas testemunhas X e Y. É diante desses fatos que a defesa vem combater a pronúncia oferecida. Em momento algum, houve uma prova
um indício de prova judicializado que fundamentasse essa pronúncia. Em momento algum, alguma testemunha arrolada pelo Ministério Público foi uma testemunha de viso ocular. Não, todas as testemunhas foram por ouvir dizer. Testemunhas por ouvir dizer da fase de inquérito, testemunhas de ouvir dizer que os tribunais têm pacificado entendimentos que não são suficientes para a condenação, para a pronúncia, muito menos para uma condenação. Então, são esses os argumentos que a defesa espera que um de Vossas Excelências, o próprio desembargador relator, possa pedir vista desses autos, ou algum outro respeitável componente dessa egrégia Câmara Criminal, para que possa rever essa situação. É uma situação, a defesa vai repetir, muito séria, porque é o seguinte, a defesa não consegue entender por que, que o depoimento dessas duas testemunhas foram tão valorizados na fase da delegacia e não receberam o devido valor no ato da oitiva dos mesmos diante do princípio do contraditório. Porque a pronúncia, ela não levou em consideração. A decisão que pronunciou esses recorrentes, ela não levou em consideração esses argumentos apresentados pela testemunha X, pela testemunha Y. Então, é diante desses fatos seríssimos que a defesa insiste para que um de Vossas Excelências possa solicitar vistas, possa requerer vistas desses autos e rever essa situação. É como a defesa requer, devolvendo a palavra, e muito obrigado pela atenção. Pois não, então encaminha a palavra ao Ministério Público para sua sustentação oral. Doutor Lucídio, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, inicialmente, cumprimentar aqui os ilustres advogados, o doutor Silvio Vieira e o doutor Paulo de Tarso, que fizeram aí a sustentação em cima do que eles acham que deve ser analisado e provido por esta Câmara Criminal. Eu tinha falado no julgamento de um habeas corpus, que foi julgado nessa tarde, de uma situação muito grave que aconteceu em um bairro aqui de Fortaleza, no ano de 2022, em que, durante 4 dias seguidos, foram registradas 12 assassinatos, inclusive de adolescentes que moravam naquela região. E a sustentação aqui dos ilustres advogados, ela é no sentido de desconstituir provas. E eu prestei atenção aqui quando o doutor Silvio fez menção, dizendo que o Código de Processo Penal ainda estava com a sua redação original e que, portanto, o princípio indúbio pro sociedade não estaria tão mais firme ou poderia já estar sendo desconsiderado. E eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa rápida aqui. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no dia 4 de outubro de 2022, portanto, há menos de 2 anos, ele deixou muito claro: consoante precedentes dessa corte, vigora para fins de pronúncia o princípio indúbio pro societário. Eis que bastam indícios de autoria. Julgamento proferido no agravo regimental de número 1.962.176 do Estado de Pernambuco. Muito bem. Então, essa situação ainda vigora na fase de pronúncia que se observe o princípio indúbio pro societário. Ora, os outros advogados também se sustentaram suas argumentações em 2 testemunhas e esqueceram as outras testemunhas que foram ouvidas nesse procedimento, com base no que está no Código de Processo Penal, o que se extrai do Código de Processo Penal. E nessa decisão do STJ, o que é que nós precisamos? Indícios de autoria e certeza da materialidade. Isso aí está pacificado. Foram 4 homicídios, matéria, inclusive, que foi, infelizmente, o Ceará esteve em jornais internacionais por conta dessa situação que aconteceu, uma situação gravíssima, acontecida no dia 18 de fevereiro de 2022, com a morte e denominada essa situação como uma chacina. E eu fico vendo
também esquecem, esquecem não, os advogados não esquecem, eles vão em cima do que eles acham que é importante. Mas nós temos um relatório técnico, por um núcleo de inteligência, porque se questiona muito, porque a polícia não se prepara, a polícia não sei o quê, e nós hoje temos uma polícia equipada com um núcleo de investigação e apresentaram um relatório circunstanciado, trazendo, identificando cada uma das pessoas envolvidas, como era, quem era que exercia o papel tal dentro dessas facções, e tudo isso está posto nos autos. Aí você vai somando, 2 com 2 são 4, 4 com 2 são 6, enfim, indícios suficientes de autoria nós temos trazido, estão constando dos autos. O juiz de pronúncia, eu tenho o juiz de pronúncia como um curador de uma questão, de uma situação constitucional, que é qual? Quem deve analisar as teses, seja qual for, negativa de autoria, desclassificação, enfim, todas as teses de defesa deverão ser discutidas, apreciadas e aprofundadas durante o julgamento do tribunal do júri, que é o caso que está direcionado. Primeira fase está sendo vencida com o julgamento, e nós teremos, aí sim, lá todas as teses, os advogados poderão discutir mais profundidade, tudo isso. Mas aqui, em via de um rese, de um recurso em sentido estrito, querer desconstituir toda a prova, todos os indícios de prova que já estão nos autos, e, no caso, não levar, afastar a competência constitucional do tribunal do júri, eu acho que seria realmente uma situação, aí sim, uma situação preocupante da gente estar excluindo essa competência constitucional. Eu vejo, li esse processo tem 1000 e tantas páginas, fora os outros que eu também tive que dar uma olhada, porque estão todos interligados, e eu olhei tudo para ver como era a situação, porque esses crimes aconteceram pela prática de outros crimes, então houve esse grande racha dentro dessa facção, né, uns querendo se juntar com uma outra criminalidade de outro estado da federação, e isso gerou exatamente o seguinte, é o que eles chamam de salve, não sei o que, e salve era o quê? Era uma sentença, literalmente uma sentença de morte, que foi executada, e realmente foi executada com a morte dessas duas pessoas. Portanto, pedindo toda a vênia à postura dos ilustres advogados, entendo que merece ser mantida a decisão de pronúncia, em respeito, inclusive, a um preceito constitucional que diz que os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Portanto, senhor presidente, senhor relator, eu ratifico o parecer no sentido de ser improvido os recursos em sentido estrito. Pois não, devolvo a palavra então ao relator para a leitura de seus votos. Barra 2, Costa Fábio, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fico mais tranquilo após as sustentações orais, tanto da defesa quanto do Ministério Público, porque me dá um conforto da apresentação do voto que vou proferir nesse momento. E inicio, senhor presidente, eminentes colegas, primeiramente no que diz respeito ao princípio do indúbio pro societate, a condicionalidade. Essa matéria, toda sessão a gente debate isso já está sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, reconhecida a sua constitucionalidade, apesar de haver alguns registros doutrinários, algumas decisões que recomendam uma reflexão sobre uma alegada inconstitucionalidade, mas a meu ver, e atendendo, me curvando ao sistema de precedentes que estamos incluídos no dever moral e ético de fazer e dar cumprimento às decisões superiores, sobretudo da Corte Constitucional, me parece que essa tese não se sustenta. Esta Câmara já tem, toda sessão aqui a gente julga, reze e reconhece a constitucionalidade do princípio indúbio pro societate. No que diz respeito à tese muito bem levantada pelo doutor Silvio, de uma forma brilhante e também reiterada pelo doutor Paulo de Tarso, dois grandes advogados, no que diz respeito à dúvida
ou a idoneidade da prova que foi colhida por ouvir dizer, nós precisamos tratar este caso de uma forma muito cuidadosa. O operador de direito ele precisa ter o cuidado de aplicar os precedentes, os julgamentos, o entendimento jurisprudencial. E inicio aqui chamando a atenção para uma obra muito interessante, que é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em que ele traz toda a essência de aplicação do princípio da isonomia em seu sentido material. Então, quando se traz aqui, olha, essa corte aqui, nesta tarde, né, teve um cuidado muito importante de não julgar com base no ouvir dizer. Perfeito. Mas há situações em que esse entendimento deve ser relativizado. E me parece que aqui é o caso. Porque nós estamos diante de uma chacina em um bairro pobre, em que a atuação de organizações criminosas é intensa, gerando um temor na comunidade local. Então, você exige, nesta fase, a apresentação de testemunhas robusta, de uma prova robusta, para justificar um juízo de admissibilidade, que a pronúncia nada mais é do que um mero juízo de admissibilidade, em que o juiz, magistrado, ele aprecia a materialidade, e aqui não há dúvida com relação à materialidade, e avança no que diz respeito a apontar elementos probatórios que autorizem o processamento para que o juiz natural do caso, no caso o tribunal do júri, possa, dentro da plenitude constitucional, apreciar com profundidade todo o acervo probatório produzido. Então, me parece muito temerário e muito prematuro o juiz, eminente magistrado, que o fez de uma forma muito didática e muito prudente, quando apresentou os elementos, a meu ver, há sim fartos elementos a justificar, né, o processamento autorizando a pronúncia de todos os acusados. E por que eu digo isso? Nós estamos diante de uma chacina com testemunhas sob proteção do Estado, com risco de vida. Há outros elementos que foram esquecidos aqui e foram alertados pelo Ministério Público, quando sustenta que o acervo probatório não se resume somente àquelas duas testemunhas. E é mais, até perfeitamente aceitável, eventuais inconsistências ou imprecisões nos depoimentos firmados na fase inquisitorial e na fase sobre o crivo do contraditório. Isso não desnatura ou não descredencia o mérito dos seus depoimentos, quanto a outros elementos a evidenciar a participação dos ora recorrentes. Nós não estamos aqui julgando, nós estamos apenas avaliando se há elementos mínimos necessários que possibilitem o julgamento ser feito pelo juiz natural, no caso, o Tribunal Popular. Então, não resta dúvida, a meu sentir, salvo melhor compreensão dos meus pares, mas me parece que o contexto probatório produzido, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo sobre o crivo do contraditório, revela elementos hábeis a atender o requisito legal no que diz respeito à existência de fundadas razões e de indícios suficientes de autoria para manter o édito proferido pelo juízo do primeiro grau. Então, pedindo as respeitosas vênias aos eminentes advogados, parabenizando-os pela forma como defender as teses, mas, salvo melhor compreensão, não vejo como acolhê-las
neste momento processual. E por essa razão, sem querer cansá-los, eu vou aqui ao projeto de emenda, procurei fazer uma emenda elucidativa, detalhando os pontos mais relevantes das teses suscitadas pela defesa, e me coloco à inteira disposição dos meus pares, caso assim entendam necessário para eventuais esclarecimentos. Penal e processo penal, recurso em sentido estrito, chacina no Lagamar, homicídios qualificados e integrar organização criminosa armada. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º do Código Penal Brasileiro, por 4 vezes. E artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013. Decisão de pronúncia, recursos defensivos. 1. Pleito exclusivo do réu Paulo Vitor. Revogação da prisão preventiva, não conhecimento. Tese prejudicada em razão do julgamento do habeas corpus número 063.883.05/2023, prisão reavaliada em 21/2/2024 pelo juiz de origem. 1.1. Entendo restar prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do recorrente Paulo Vitor Carneiro de Moraes, pois verifiquei que a respectiva tese foi apreciada em sede HC 0638813, impetrado no dia 14/2/2023 e julgado no dia 31/1/2024, ou seja, 20 dias após o protocolo das razões recursais do presente rese. 1.2. Além disso, na oportunidade em que realizou o juízo de retratação, as folhas 1363 e 1364, a insigne juíza da 5ª Vara do Júri da comarca de Fortaleza enfrentou a tese de reavaliação da prisão de um prazo 90º, após pedido da defesa, entendendo que não existiam fatos novos que poderiam ensejar a soltura do referido réu. 2. Pedido exclusivo do réu Claudenor. Nulidade da decisão de pronúncia por carência de fundamentação. Violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigos 155 e 413 do Código de Processo Penal. Impossibilidade de fundamentação suficiente. 2.1. Reportando-me, pois, a decisão recorrida acostada das folhas 1083 e 1086, verifica a sua pertinência, a sua adequação, pois cuidou de averiguar o conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria com alicerce na prova oral produzida em juízo, obedecendo dessa forma os requisitos previstos no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República e artigo 155 e 413 do CPP. Outro sim, sabe-se que na decisão de pronúncia basta que sejam apontadas concretamente, ainda que de forma sucinta, repito, as circunstâncias que indicam a existência dos indícios suficientes de autoria e materialidade, já que nesta fase processual julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação do mérito da demanda, sendo desnecessário o juízo de certeza imprescindível à condenação, prevalecendo sempre nesta fase o princípio do indúbio pro societate. Precedentes. 3. Pleito comum de impronúncia por ausência de indício suficiente de autoria, alegação de pronúncia baseada em testemunhos de ouvir dizer, descabimento. Depoimentos colhidos em sede judicial, indicação da materialidade do fato e dos indícios mínimos de autoria, princípio do indúbio pro societate, competência soberana do Tribunal do Júri. 3.1. Na fase de pronúncia, ainda que existam dúvidas, esta, no presente momento, se resolve em favor da sociedade, pois é de conhecimento que nos processos a competência do Tribunal do Júri, cabe à Corte Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, soberana em seus veredictos, apreciar os fatos. Nessa atuada, a decisão combatida apenas narrou, com a necessária riqueza de detalhes em razão da extensa e complexa investigação realizada, os indícios suficientes de autoria dos delitos de homicídio qualificado e de integrar a organização criminosa armada. 3.3. No caso concreto, a materialidade encontra-se demonstrada por meio do laudo de exame cadavérico das vítimas Ayrton da Silva Delfino, vulgo Boca,
folha 160, 163. Yuri da Silva Souza, vulgo Testa, folhas 152, 155. Eduardo Bezerra do Nascimento, vulgo Dudu, folhas 156, 159. E Cauê Silva da Paz, folhas 164, 167. Laudo do exame pericial da arma de fogo, folhas 290 a 303, bem como no laudo de exame em local de crime contra a vida, folhas 173, 195, e o exame de comparação balística, folhas 289, 303. 3.4. Já os indícios suficientes de autoria foram vislumbrados a partir de depoimentos em inquérito das testemunhas X e Y, cujas identidades foram protegidas nos termos do provimento tal, do projeto Provita Ceará, foram essenciais para o deslinde dos fatos, inclusive para a localização das armas utilizadas no delito. Já os depoimentos judiciais, especialmente os dos delegados que presidiram a investigação, indicaram os réus como os prováveis autores dos fatos, conforme se pode perceber pelos termos de reconhecimento acostados às folhas 58, 59 e 88, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, 67, respectivamente os recorrentes Claudenor, José Paulo, Ítalo, Hugo, Rafael e Denilson. Acrescido do relatório técnico de número 21/2022 no INPE, DHPP, de folhas 196, 220, e do relatório de diligências policiais, de folhas 248, 260. Ademais, apesar de os réus defenderem suas razões recursais, que a pronúncia está amparada em depoimentos por ouvir dizer, o conjunto probatório apresenta fortes indícios de que os recorrentes possam ter praticado os crimes em análise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem admitido a pronúncia, mesmo que em razão de testemunho de ouvir dizer, desde que seus depoimentos tenham sido colhidos em sede judicial, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, precedentes. E aqui eu chamo a atenção para os meus pares, porque é um precedente muito interessante do STJ que calha especificamente com relação ao caso. 3.7. Diante das peculiaridades do caso, contexto de disputa de organizações criminosas, é possível se aplicar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, o agravo regimental no HC 810-692, Rio de Janeiro, relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado no dia 11 de setembro de 2023, o qual conclui que, em aspas, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agia habitualmente como um grupo de extermínio, matando sem medo nenhum de represália por parte da polícia, de cara limpa. Ademais, consta dos autos que uma testemunha atuando como policial civil esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou as diversas pessoas que os acusados foram os autores dos delitos, o que se confirmou no decorrer das investigações. Porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Aqui há a dificuldade, que houve a chacina. Então, não é esse processo, ele precisa ver com muito cuidado. Nós não podemos simplesmente aplicar o precedente de ouvir dizer cegamente num caso tão complexo como este. Ressalta-se que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. Apesar da jurisprudência desta corte entender pela insuficiência do depoimento do testemunho indireto para substanciar a decisão de pronúncia, entendo, isso aqui o ministro, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguish, pois se extrai dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. Aqui, apesar de se tratar
de um grupo de extermínio, nós não podemos também desmerecer o poderio e o temor que essas organizações criminosas impactam na comunidade local. Então, é nesse sentido que eu faço a vinculação deste julgado com o caso ora em apreciação. E prossigo, já me encaminhando para o final. 3.8. Dessa forma, constato que não merece acolhimento a pretensão dos acusados, no sentido de serem pronunciados, tendo em vista que, para tal, seria necessária a existência de prova incontroversa, nítida e extrema de dúvidas, o que, como já visto, não é o caso, pois, como já mencionado, havendo indício de autoria e materialidade do delito, não há alternativa, senão a pronúncia, o que não quer dizer que isso possa ser refutado pelo Conselho de Sentença, que poderá valorar as provas de modo distinto. Então, senhor presidente, eminentes pares, recurso do réu Paulo Vitor, parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, desprovido. E recurso dos réus Rafael Barros Reis, Claudenor da Silva, José Paulo Carneiro, Denilson Martins e Ítalo Hugo da Silva, conhecidos e desprovidos. É a proposta de voto. Votamos nesse processo de desembargador Helder e eu, nessa sequência, e eu indago o desembargador Helder como voto. Pois não, Excelência, diante do voto didático, lúcido, eu diria assim, irretocável e magistral, né, do desembargador Eduardo Costa Fava, eu não tenho outra opção, outra alternativa, senão acompanhá-lo na íntegra, sem nenhum reparo. Pois não, desembargador Helder, eu também parabenizo pelo voto, que leva até a empolgação natural, né, que eu achei assim, ele expressivo, vivo, isso é muito bom de acontecer e de ver desembargador Costa Fava, sou seu admirador, realmente. Então, parabéns, eu também acompanho o voto e anuncio aqui o resultado. Recurso em sentido estrito, 020-18-743-2022, número 37 da pauta 17, recorrente Ítalo Hugo da Silva Cury, Rafael Barros dos Reis, José Paulo Carneiro de Moraes e Denilson Martins Gadelha. Decisão por unanimidade, recursos de Ítalo Hugo da Silva Cury, Rafael Barros dos Reis, Denilson Martins Gadelha, José Paulo Carneiro de Moraes e Claudenor da Silva Nascimento, conhecidos e improvidos. Apelo de Paulo Vitor Carneiro de Moraes, parcialmente conhecido e improvido. Então, parabenizando o doutor Silvio, doutor Paulo de Tarso, que se esforçaram bastante, a palavra do doutor Lucídio também, muito importante, agradecendo a todos, dizendo que vencemos a pauta, foram 112 processos julgados, agradeço a cooperação de todos, graças a Deus uma sessão tranquila, véspera de um feriado, e nada como uma quantidade expressiva de julgamento. A nossa Câmara, acho que você me falou o número, não foi? No mês de maio, nós julgamos 547 processos. Então, agradeço a todos, Força Policial aqui presente, servidores, advogados que ainda estão, meus colegas, desembargadores, doutor Lucídio, procurador, doutora Ana Amélia, Alex, todos os servidores. Então, e eu indago, alguém tem algum requerimento a fazer? Não? Então... Doutor Sérgio. Oi, pois não, doutor Silvio. O último requerimento é o seguinte, hoje é sexta-feira, que todos possam ir para o local onde a gente possa comemorar essa quantidade de processo e aproveitar o feriado. E aqui eu expresso aqui minha inveja branca da doutora Ima, que está tirando férias, né? Pois, doutor Silvio, o senhor é sempre muito bem-vindo. Então, são agora 17h52,
e eu declaro encerrada a sessão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Então, muito grato à participação de todos, declaro encerrada a sessão. Boa noite. Boa noite a todos, bom feriado. Boa noite.